estamos a iniciar hoje um seminário permanente do Instituto de Cristianismo Contemporâneo da Universidade Lusófona, que denominamos Fé Cristã e Sociedade, e depois em subtítulo Raízes, Percursos, Contemporaneidade. Estudar o cristianismo hoje implica conhecer não apenas as raízes do mesmo, da fé cristã, mas também a sua história, o seu percurso. E daí estes subtítulos. Este seminário é articulado também, é promovido também em parceria com o Mestrado em Ciência das Religiões da Universidade de Lusófona, e ele vai ser... vamos ter a oportunidade, através dele, de ouvir alguns académicos especialistas em diversas áreas de investigação. Vai ter lugar uma quinta-feira por mês, à noite, online, e está aberto a todos aqueles que são interessados, e vamos disponibilizando pelas redes sociais, e-mails, vamos disponibilizando o respectivo link. Hoje temos o prazer de ter connosco o professor Rubem Leitão, Rubem Serém, que é professor assistente do Departamento de História da Universidade de Nottingham desde 2019. A sua investigação tem-se centrado muito na Guerra Civil de Espanha, 1936-39, sobre a mitologia fascista e o seu legado e a memória no sul de Espanha. A sua mais recente publicação aborda o uso da fome como arma de guerra durante o mesmo conflito, e a última publicação seria sobre os anos da fome e foi publicada em 2020. Encontra-se atualmente a escrever uma segunda monografia sobre o envolvimento português na Guerra Civil de Espanha. Como sabemos, houve envolvimento português, e tem outros interesses também profissionais, que incluem a memória coletiva das ditaduras ibéricas, os resquícios dessa memória, no panorama político contemporâneo, e também a ligação entre o neoliberalismo e a extrema-direita. Este seminário é coordenado por mim, enquanto coordenador do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, e posso avançar que a próxima sessão vai ser no dia 19 de dezembro, sobre o caminho de Maria. É um tema mais ligado ao Natal, de certa forma, e, portanto, hoje temos a oportunidade, nós divulgamos, certamente algumas pessoas vão chegar mais tarde, outros talvez se esqueceram, não sei, porque ainda não entraram no ritmo. Este é o primeiro de muitos que vão ter lugar uma vez por mês, com este ritmo agora que vai ganhar. Eu quero agradecer muito ao meu amigo o professor Rubem Serém a oportunidade de estar presente desde a Inglaterra, e nós vamos ouvir uma palestra, penso cerca de 40 minutos, 40, 45 minutos por aí, e depois temos a oportunidade de colocar algumas questões, eventualmente, para esclarecimento, para debate. Portanto, vou-lhe passar a palavra, faz favor, a palavra é sua. Se quiser partilhar a tela, eu vou permitir aqui que o faça, e vamos em frente. Faça favor. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e por poder falar sobre este tema, que é um bocadinho deprimente, mas pronto, aviso desde já. Mas o próximo seminário espero que seja mais alegre, porque de facto a Guerra Civil de Espanha constitui a maior perseguição da Igreja Católica da Europa moderna. Portanto, ficam desde já avisados. Eu vou tentar partilhar, que eu não sou muito bom com tecnologia, vou tentar partilhar o meu ecrã. Eu tenho aqui uma pequena... Deixa cá ver como é que isto é. Já está a Está a começar. funcionar? Já está. Ótimo. Agora é só ver se isto continua a funcionar. Pronto, se houver algum problema, avisem-me, por favor, para não Ok. estar a falar literalmente para o boneco. Então, a minha apresentação hoje é bastante simples. Pronto, procura... Só pôr isto aqui um bocadinho para o canto. Eu não estou habituado ao Zoom, eu utilizo mais o Teams. Pronto, pôr aqui isto no cantinho. Então, procura negar
uma tese bastante difundida que o anticlericalismo espanhol é uma anomalia histórica. É algo bastante recente, que surge apenas subitamente com a proclamação da Segunda República Espanhola e que culmina em massacres verdadeiramente apocalípticos da Guerra Civil. Esta tese serve para confirmar a natureza exótica anti-espanhola da República e desse mesmo anticlericalismo, como sendo produto de umas massas assim, irracionais e envenenadas por uma elite política anticatólica. A realidade, como eu estava a avisar, é um pouco mais deprimente, infelizmente, mas pronto, talvez estudando as causas depois possamos entender melhor. A verdade é que possui uma longa tradição em Espanha, incluindo a manifestação mais grave, que é a do homicídio de membros do clero. O exemplo mais recente, o primeiro grande massacre de clérigos espanhóis por civis revoltados, que é esse o tema que eu estudo, deu-se, de facto, mais de um século antes da Guerra Civil de Espanha, em 1834, durante uma outra guerra civil, a que opunha absolutistas a liberais, em Madrid. E como é que isto ocorreu? Mais de 100 membros do clero foram assassinados. Conseguem-me ouvir bem? Sim, Sim? sim, sim. Ótimo. Pronto. E o que é que ocorreu aqui? E os detalhes, o contexto é bastante interessante. Em julho de 1834, há um surto de cólera em Madrid. E surgem rumores de que os frades teriam envenenado os fontanários da capital. E com a tropa, ao não intervir, dá-se esta explosão de ira popular e este massacre de clérigos. Então, o que é que temos aqui e o que é que podemos depreender disto? É que já nesta altura, ou seja, apenas umas décadas após as invasões napoleónicas, existe um distanciamento tão grande entre a população de Madrid, a população maioritariamente operária, e a Igreja, ao ponto desta população a ver como inimiga política. Então não considera a Igreja como uma instituição religiosa, mas primeiramente como uma inimiga política do regime liberal. E também acredita em teorias conspirativas. Isto depois será corroborado, aqui um pequeno à parte, no início do século XX, dão-se os primeiros estudos sociológicos da religiosidade da população de Madrid e, e as conclusões são terríveis, não é? Que em sítios como Vallecas, são sítios maioritariamente operários, as pessoas não têm contacto de um com a igreja, então acreditam em todo tipo de teorias conspirativas. E também um segundo ponto, que a igreja encontra-se totalmente dependente da proteção do Estado para conter a sua impopularidade. Pois há um novo massacre de clérigos, não vou abordar, que em 1835, e desta vez é nas zonas de Aragão e de Catalunha. Outra vez, no contexto dessa guerra, opondo absolutistas, que eram os carlistas, com os liberais. Depois, em 1909, um segundo exemplo que vou dar aqui, então, vocês veem aí a foto que está à minha direita, isto de facto é uma foto, e esse fumo todo que estão a ver são de edifícios de igrejas que foram incendiadas em Barcelona durante a Semana Trágica de 1909. E o que é que sucede? Eu acho que merece ser mencionada, felizmente não porque houve um grande número de vítimas clericais, foi muito baixo neste caso, mas pelo facto de também nesta altura, na segunda maior cidade de Espanha, da Igreja encontrar-se já nesta época tão umbilicalmente ligada com o sistema político, neste caso a monarquia liberal, que algo que começa por ser um protesto espontâneo de natureza política, então o que é que isto sucede a 18 de julho de 1909. E é um protesto espontâneo outra vez das camadas populares da população de Barcelona contra a mobilização de reservistas para a guerra colonial em Marrocos. Porque, pronto, as pessoas com mais posses podiam pagar um imposto que as isentava do serviço militar obrigatório. E isto rapidamente se transforma num motim anticlerical, que resulta no incêndio de dezenas de igrejas, que é apenas
para depois da intervenção musculada do exército, que resulta na morte de 3 militares, 3 membros do clero e 72 civis. Então temos aqui já um padrão a emergir. Felizmente, a violência de natureza homicida só voltará a surgir em força em 1934, mas os ataques à propriedade da Igreja continuar-se-ão a suceder até à implantação do regime franquista. E eu quero fazer aqui um detalhe para os nossos amigos que não conhecem muito bem a geografia de Espanha e também a geografia religiosa, para entenderem o quão dividido este país estava. Então, conseguem seguir aqui o meu rato? Sim. Então, pelos pequenos detalhes que eu tenho dado, já se consegue entender que há uma certa natureza classista no anticlericalismo. Então, maioritariamente a população urbana das classes mais humildes encontram-se bastante distanciadas da Igreja, especialmente nas zonas de Madrid, Catalunha, nas grandes cidades. Mas também os camponeses sem terra, os jornaleiros, no sul de Espanha, neste arco que vai da Extremadura à região de Múrcia, passando por Castilla-La Mancha. A Igreja, por outro lado, é bastante forte nas zonas do norte de Espanha, de pequenos proprietários, especialmente rurais. E para terem uma ideia desta divisão, nos anos 20, na zona mais católica de Espanha, que era o País Basco e Navarra, a percentagem da população que ia à missa ao domingo era cerca de 95%, ou seja, praticamente toda a gente. Mas se formos aqui abaixo, em Sevilha, a população que ia à missa ao domingo era 1%. Então temos aqui variações regionais, assim, pronto. E havia casos em que, de zonas em que não havia padre, e quando tentavam enviar um padre, o padre era apedrejado pela população porque era visto como um aliado dos latifundiários. Então era uma situação bastante tensa. Então, quando a República é proclamada, isto é, em abril de 1931, já há um contexto prévio. Já há uma longa tradição de anticlericalismo. E a Igreja encontra-se, infelizmente a Igreja Católica, encontra-se já consolidada enquanto uma instituição profundamente política. Então, alguns estudos são feitos e, de facto, entre a população que tem pouca ligação com a Igreja, vem primeiramente enquanto instituição política aliada à monarquia. Então isto cria um problema. Quando o regime cai subitamente, e vem aqui a manifestações populares de apoio da adesão à República, o que acontece é que a proclamação da República dá-se de forma repentina e inesperada, porque o sistema vigente, que era uma monarquia liberal, assentava bastante na fraude eleitoral. E o que acontece? Ela é derrotada numas eleições municipais nas grandes cidades. A vitória global é inequívoca, mas isto é resultado do caciquismo e da fraude eleitoral. Então, quando as forças de segurança, neste caso a Guarda Civil, abstêm-se de intervir, o rei não tem outra hipótese, senão simplesmente abdicar e abandonar a Espanha. Mas o regime que sucede à República, que é de facto a primeira democracia existente em Espanha, em 1931, depara-se com vários problemas estruturais. Bom, passo a citar a questão da autonomia regional, o que fazer com o País Basco e com a Catalunha, que ainda hoje é um problema, não é? Entre o Estado Central. A reforma militar, o que fazer com o exército que intervém através de golpes militares na política. Não é? Como é que vamos... Eles falam republicanizar o exército, ou torná-lo uma instituição mais democrática. A reforma agrária no Sul, quebrar com o latifúndio. E também a separação entre a Igreja e o Estado. E isto vai ser um problema que irá, claro, aumentar esta questão do anticlericalismo. Então, entre 1931 e 33, o que temos é um governo republicano composto por uma aliança entre republicanos e socialistas. E ambos são anticlericais. Em muitos casos, são os próprios, isto é um bocado contraintuitivo, mas são os próprios republicanos que são bastante mais anticlericais que os socialistas. Eles pertencem, é verdade, pertencem maioritariamente a uma classe média,
que é defensora da ordem e da propriedade privada, mas também, ao mesmo tempo, e se calhar há aqui um paralelo com os republicanos portugueses da Primeira República, viam a Igreja como sendo uma instituição obscurantista, a causa do atraso da Espanha em relação ao resto da Europa Ocidental. Mas, de qualquer forma, existe este consenso entre esta coligação republicano-socialista que estabelecer uma democracia em Espanha passa por criar um Estado laico, reduzir o peso da Igreja na sociedade, que era até então um Estado confessional. Por exemplo, o culto protestante era só tolerado em privado. Não havia liberdade religiosa. Então eles querem reduzir esse papel, especialmente no sistema educativo. O outro problema era também de ordem financeira. Então o Estado republicano precisava, por exemplo, de bastante dinheiro para compensar os latifundiários que seriam expropriados, criar escolas, etc. E segundo, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística de Espanha, em 1930 havia mais de 80 mil membros das ordens religiosas e estes eram subvencionados pelo Estado espanhol. Acresce a isto que também há um problema que surge, que é que temos à esquerda da República e também oposta à República um grupo que se torna bastante poderoso, especialmente no sul de Espanha e na Catalunha, que são os anarquistas. Consideram a Igreja como um inimigo ideológico e que tem que ser eliminado. Então, são bastante mais radicais e isso notar-se-á especialmente durante a Guerra Civil. Mas, então, existe este problema, não é? Temos uma instituição que é vista como um pilar ideológico da monarquia, que é antidemocrática e, ao mesmo tempo, temos um regime republicano socialista que é anticlerical, então vai haver um certo confronto que se pensava ser político. Mas este confronto começa de facto nas ruas. E temos aqui a chamada queima de conventos, que isto sucedeu em maio de 1931, e isto julgo que corrobora a tese que eu mantenho, que não começa, não principia com a República, mas que há uma longa tradição. E vem aqui um paralelo com o que aconteceu anteriormente em Barcelona, 3 décadas, não, desculpem, 2 décadas atrás, que é no dia 10 de maio, há um conflito político que rapidamente se transforma num motim anticlerical. Então, esta ideia que é um bocado, como explicar? E pode haver uma pequena confrontação ou tensões políticas, mas depois grupos de ativistas ou revolucionários ou simplesmente massas iradas vão atacar aquilo que consideram ser o pilar estruturante, que é, neste caso, a Igreja Católica. Então, isto começa com uma altercação entre monárquicos e republicanos, a quando da inauguração de um centro monárquico em Madrid, que leva uma multidão a tentar saquear a sede de um jornal monárquico. A Guarda Civil intervém, 2 pessoas são mortas, incluindo uma criança, e as autoridades republicanas exigem que emitem ordens para que a Guarda Civil tome uma atitude passiva. Isto é porque a República também se quer distanciar, em termos repressivos, da monarquia que a precedeu. E o que acontece é que isto logo a seguir degenera em assaltos a todos os edifícios religiosos de Madrid. E isto sucede durante 2 dias até que a lei marcial é imposta. Mas depois, logo a seguir, isto começa a espalhar-se pelo resto de Espanha, especialmente no sul. Então, como podem ver, princípio em Madrid, mas vai por todo o sul e a província mais afetada é Málaga. Então, mais uma vez, temos aqui um pequeno protesto entre uma situação de luta entre monárquicos e republicanos e rapidamente degenera no motim anticlerical outra vez. E no total, mais de 100 edifícios religiosos foram total ou parcialmente destruídos. Então temos aqui uma mistura que é de ira popular com ações de grupos radicalizados. E o que é que acontece? O que é que sucede? A Igreja, nesta altura, adota uma posição, tenta ser conciliadora neste mês, porque tem a esperança de manter o seu. Porque primeiro é tomada de surpresa pela derrocada da monarquia, e depois
procura manter a sua posição enquanto religião oficial do Estado e também da Espanha, e também todos os privilégios inerentes, que eram outra vez incompatíveis com uma democracia. A situação é insustentável e irá chegar a um ponto de confrontação em dezembro de 31, que é quando é proclamada a Constituição da República Espanhola. E o que é que acontece aqui? A Espanha é declarada como um Estado laico, portanto sem religião oficial, declara-se também a liberdade de consciência, liberdade religiosa, então de outros cultos, por exemplo, culto protestante, e liberdades civis, como o direito ao divórcio. E aí a Igreja, há um protesto, há uma pastoral do primaz de Espanha, o Cardeal Segura, que depois será expulso pelas autoridades republicanas. Também decreta-se a retirada dos crucifixos das escolas e a eliminação do ensino religioso nas escolas públicas. Isto gera um confronto político, porque, como podemos ver, estas duas pessoas aqui são figuras bastante importantes. Um era o Miguel Maura, este era o Ministro do Interior, e esta pessoa aqui, à direita, é o Niceto Alcalá Zamora, era o Presidente da República. E os dois demitem-se quando este artigo 26 da, da Constituição da República Espanhola é aprovado no Parlamento. Então, vemos aqui já uma confrontação. Mas também há que dizer que dentro da coligação republicana havia anticlericais violentíssimos. Havia quem propôsse a dissolução, a extinção de todas as ordens religiosas, etc. Mas, no fim, foi este o consenso que foi instituído. Um Estado laico e também, mais importante, proíbem as ordens religiosas de exercer docência e também atividades económicas e acabam as subvenções do Estado à Igreja Católica, ao clero. A única ordem religiosa que é extinta é a Companhia de Jesus, são os jesuítas, que são vistos como inimigos declarados da República. O que acontece é que depois a imprensa católica, que é bastante poderosa, insurge-se imediatamente e monta uma campanha de propaganda contra a República e começa logo a declarar que há aqui uma batalha entre o comunismo e a civilização cristã e as tensões sucedem-se. Acresce a isto também que havia muitas leis que eram que não eram explicitamente anticlericais, mas depois tornam-se por causa da ação de políticos que eram particularmente violentos contra a Igreja. Por exemplo, há um decreto que acho que ainda existe, que é que todas as manifestações religiosas de cariz público, por exemplo, a procissão, necessita da autorização prévia do Presidente da Câmara, se eu estou a pensar o nome espanhol, alcalde, do Presidente da Câmara. E o que é que acontece? Bastantes presidentes da Câmara simplesmente não passam, não é? Ou fazem pior, por exemplo, dizem que tocar os sinos das igrejas é uma manifestação de religiosidade pública, então começam a impor multas, etc. Então isto começa a criar tensões. Há uma parte em que, de facto, os republicanos não estão, a coligação republicano-socialista não está equivocada, que é em relação ao potencial, à força política reacionária da Igreja, se fosse mobilizada. E isto sucede-se. E eu passo agora para os anos 33 a 36, que é a formação deste partido, que é o primeiro partido de massas de direita na Espanha, que é a SEDA, que é a Confederação de Direitas Autónomas, que é presidida por este advogado bastante carismático, José María Gil Robles, que mais tarde se viria a tornar um opositor de Franco. E é um partido que, além de logo, portanto, crescer imensamente, ser bastante forte, também possui imensos fundos, porque pronto, logo os latifundiários do Sul irão doar bastante dinheiro a este novo partido. E aqui vê-se também, nota-se também a politização da Igreja. Porquê? Porque este partido, de facto, é uma confederação de diferentes grupos políticos. E qual é a condição única que Gil Robles impõe para que qualquer associação, então ele não diz, não quer saber, sejam de direita ou de esquerda, qualquer coisa. Só tem uma condição única para que se juntem a este partido, que é, e passo a citar,
respeitar a doutrina da Igreja Católica, Espanha. E com isto, e numa frase tão simples como esta, nos anos 30 em Espanha, contém uma mensagem política clara e inequívoca. E esta mensagem encontra-se plasmada no lema da SEDA, e que é, também passo a citar, religião, pátria, família, ordem, trabalho e propriedade. Ou seja, temos aqui tudo. Contra a separação entre a Igreja e o Estado, contra liberdades civis, contra a reforma agrária ou laboral, pelo centralismo castelhano. Então isto logo, os bascos e catalães estão logo numa situação. Então todo aqui está plasmado um programa político. Então esta associação clara entre a defesa da Igreja e uma direita radical está aqui apresentada de forma inequívoca. E de facto a SEDA foi importantíssima para tornar uma oposição que até então estava dispersa e era numericamente irrelevante, era pequenos grupos elitistas, de monárquicos, de latifundiários, de industrialistas, torna-se num partido de massas ao conquistar a adesão desses pequenos proprietários do norte de Espanha, especialmente da zona de Castela, da Galiza e também partes do... Não tanto no País Basco, porque aí vão aderir ao Partido Nacionalista Basco. Então a SEDA começa logo imediatamente a reverter todo o tipo de reformas republicanas, incluindo as reformas religiosas. Não tenho aqui tempo para falar muito sobre a natureza da própria SEDA, para além disto, porque há aqui um debate que não é muito simpático entre historiadores, se era um partido autoritário, se não era, se tinha por objetivo destruir ou, derrubar, instaurar uma ditadura por dentro, à imagem como sucedeu na Itália e na Alemanha, por exemplo, também na Áustria. Mas se quer apresentar aqui mais ou menos o que há o consenso, qual é o consenso entre os historiadores, entre os hispanistas, é que a SEDA contribuiu imensamente para a polarização política em Espanha nestes anos. Tanto que o que acontece é que, por exemplo, em 1935, quando a SEDA exige o poder, exige ser, quando Gil Robles exige tornar-se primeiro-ministro de Espanha, o Parlamento é dissolvido e há novas eleições. Mas anteriormente a isso, em 34, e aqui voltamos ao retorno à violência anticlerical que resulta no assassinato, infelizmente, de membros do clero, quando a SEDA exige entrar no governo, neste caso Gil Robles como Ministro da Defesa, todos os partidos republicanos e de esquerda dizem que se tal acontecer, que isto pronto, será o caminho para o fascismo em Espanha, então eles dizem que irão opor-se, irá haver oposição armada para derrubar esse governo. O problema principal é que isto era quase tudo retórica. Eles estavam à espera que, pronto, por estar a proclamar isto, que a SEDA nunca seria convidada para entrar no governo. Acontece que foi. E então, pronto, há proclamações por toda a Espanha, há um Estado catalão que é declarado e dura 24 horas, pronto, assim, mais ou menos declarações simbólicas. O único local em que é declarada uma greve revolucionária e esta tem êxito é nas Astúrias. Isto é porque forma-se aqui uma aliança muito heterogénea, instável e um bocado perigosa de todos os grupos que vão desde os anarquistas até aos socialistas e republicanos. E declaram esta greve e conseguem tomar conta desta região das Astúrias, que são uma zona mineira, então população altamente sindicalizada e profundamente anticlerical. Pronto, e, o que sucede aqui é que constitui-se um comitê revolucionário e este comitê ordena que não haja violências. É uma das primeiras coisas que eles fazem, é ordenar que não haja atos de violência contra a Igreja ou contra o clero, para evitar uma resposta violenta. E até chegam a prender muitos membros do clero para evitar, mas não conseguem controlar. E mais de 50 edifícios religiosos, tenho aqui nas minhas notas, mais de 50 edifícios religiosos são destruídos e quase 40 membros do clero foram assassinados.
há aqui uma pessoa que tinha previsto isto, que era um, um padre, que o seu nome era Maximiliano Arboleda, que era um grande defensor da doutrina social da Igreja, que tinha previsto, ele tinha organizado nos anos 20 um ciclo de conferências entre os sindicatos mineiros da região e pronto, e tinha falado com o bispo local, como tinha sido bem recebido e como os sindicalistas o tinham tratado bem e que a Igreja tinha que desassociar-se da monarquia e também dos industrialistas locais, mas foi sempre ignorado, então ele previu que tais acontecimentos pudessem ocorrer. Ele também afirmou que era muito importante que, apesar da existência desta violência, desta explosão de violência anticlerical, que a Igreja Católica e a direita associada à Igreja não devia apresentar a repressão como solução única, que isto só podia resultar em tragédia. Ele foi ignorado, pronto, e aqui surge também uma campanha da parte da, da imprensa católica que apresenta os revolucionários como sendo uma horda satânica, e surge é aqui que surge o termo anti-Espanha, que será utilizado muito por Franco durante a Guerra Civil. O que acontece é que Gil Robles, enquanto Ministro da Defesa, já tinha a repressão bastante preparada. E o que faz é que é algo que nunca tinha acontecido em Espanha. Ele não utiliza o exército para reprimir esta greve revolucionária. Ele decide usar o exército colonial, que é o exército da África, que era composto, e podem ver aqui na foto da direita, era composto por duas secções. A primeira era a Legião Estrangeira, que era particularmente brutal, e a segunda eram mercenários marroquinos. Então também criou aqui uma certa tensão e hipocrisia, que era os muçulmanos voltar à única região de Espanha que nunca tinha sido conquistada pelos exércitos islâmicos e matar a população local, e o saldo é, é, é particularmente sangrento, com cerca de 1000 grevistas foram massacrados durante a repressão. O que acontece aqui também, depois disto, é que consolida-se a unidade da frente de esquerda, numa frente popular, para as eleições de 1936, e à direita uma frente que se proclama antirrevolucionária, de defesa da religião, que proclama a defesa da religião católica como o seu objetivo principal. E isto leva-nos à Guerra Civil. E se calhar há factos que já alguns de vocês já têm estudado, porque de facto, como eu disse no início da minha comunicação, é, é um caso de violência anticlerical quase único na história contemporânea. Então temos aqui, e agora eu divido a minha comunicação em duas partes, que a primeira é a Igreja Mártir e depois é a Igreja Aliada de Franco, que são as duas faces, e isto é que cria também cria como dizer, a situação da Igreja, a posição da Igreja Católica atual em Espanha, como uma força de divisão e outra vez politicizada. Então, por um lado, como podem ver através destas fotos, depois da rebelião militar de 1936, em toda a zona republicana, dá-se uma explosão de violência anticlerical. E porquê? O consenso entre historiadores, e pronto, e disto eu corroboro, é que na zona republicana há um colapso da autoridade do Estado. Então eu lembro que a rebelião é uma rebelião militar. Então o governo republicano não sabe que secções do exército são ou não são leais contra a rebelião. Inclusive há alguns generais que dizem que são leais e depois acabam por traí-los, como o general Caepilhano no sul, e também a Guarda Civil, que é a principal força paramilitar, é o equivalente da GNR em Portugal, decide juntar-se à rebelião. Então há isto, o governo republicano em desespero, passados uns dias, decide armar o povo, que se formem milícias, especialmente, e depois outras que já estavam formadas, especialmente anarquistas em Catalunha, assumem o poder, pronto, e até o governo republicano conseguir
controlar a situação. Será bastante tarde, demorará semanas, meses, em algumas zonas. Dá-se este ataque. Outra vez, a Igreja é identificada como o principal inimigo, não é? A base ideológica do regime da facção franquista, então é imediatamente atacada. A única zona em que isto não acontece, da República, é o País Basco, que é uma zona profundamente católica, em que o Partido Nacionalista Basco assume o poder, alia-se à República, porque quer autonomia para a sua região, mas previne qualquer tipo de violência anticlerical. E tenho aqui algumas estatísticas que realmente põem isto em perspectiva. Quase 7.000 membros do clero massacrados, quase todos do clero regular, também muitos das ordens religiosas, 20.000 templos destruídos. Quase a maior parte dos assassinatos ocorre nos primeiros 2 meses e meio da guerra, ou seja, quando o Estado republicano não consegue impor a sua autoridade. Algumas zonas de Espanha assiste-se a um verdadeiro extermínio, especialmente nesta zona Barbaste, que é a zona de Aragão, que cai sob o controle das milícias anarquistas, que procuram exterminar a Igreja como inimigo ideológico, e também outros grupos, e tenho aqui uma citação do líder do Puma, André Nino, que diz que resolveu o problema da Igreja ao destruí-la completamente. E o processo de reconstrução do Estado republicano só é concluído em maio de 1937, quando os anarquistas são derrotados numa guerra civil interna dentro da zona republicana, em Barcelona. Do outro lado, a Igreja assume também um papel principal, mas não como mártir, mas como baluarte ideológico do que será apelidado da Cruzada Nacional. A Igreja de Franco, não é? Como acaba por ser conhecida. Em certas zonas, neste caso Navarra, assiste-se de facto, é quase uma festa religiosa, a população sai à rua, forma milícias. Temos aqui a foto na direita, isto é uma missa de campanha, então mobiliza-se na defesa da sua fé. E o regime franquista será muito expedito em utilizar isto como arma de propaganda ideológica. E passo a explicar. Por exemplo, aqui, todos os mortos da zona franquista, tanto vítimas da repressão republicana como caídos em combate, serão consagrados e homenageados como mártires, caídos por Deus e por Espanha. Temos aqui também uma foto do general Franco, com autoridades religiosas, que santificam a rebelião e também o catolicismo, a defesa do catolicismo, ou a essência católica de Espanha, é vista como, outra vez, um baluarte ideológico deste regime. Os republicanos são simplesmente apelidados de hordas marxistas, merecedoras de todo tipo de castigo divino, e a guerra é apelidada de cruzada, opondo a Espanha ao que eles chamam de anti-Espanha. E quero ilustrar isto já em jeito de conclusão, porque para o caso de haver perguntas, com um exemplo que ajuda a ilustrar o papel central que a Igreja, a hierarquia católica, teve na legitimação da repressão do regime franquista. Só para dizer, também como termo de comparação, vocês acabaram de ler as estatísticas da violência anticlerical na zona republicana, e a violência republicana foi de facto brutal, mas só para pôr em perspectiva, a violência republicana vitimou cerca de 50.000 pessoas. A franquista foi cerca de 150.000, então 3 vezes superior. E dou o exemplo da conquista do País Basco, outra vez, relembro-vos que era a zona mais católica de Espanha, e a famosa Carta dos Bispos Espanhóis de 1 de julho de 1937.
Então, e isto sucede exatamente em que contexto? Julgo que se calhar, talvez a maioria dos presentes já ouviu falar ou conhece a destruição de Guernica, que se deu a 26 de abril de 1937. Então, isto era um alvo civil que foi atacado por constituir a capital cultural do País Basco e foi arrasada pela aviação alemã nazi que estava ao serviço, a Legião Condor, que estava ao serviço franco nesta altura. Também a Legião, a aviação legionária italiana também tinha bombardeado uns dias antes Durango. E isto criou um grande, um grande celeuma internacional, incluindo entre grupos conservadores, porque temos aqui a região mais católica de Espanha, a região mais cristã de Espanha, a ser bombardeada e a ser massacrada impiedosamente, de forma impiedosa. E isto teve um impacto especialmente da vizinha França. E então o que é que acontece? Toda esta narrativa da Cruzada Nacional desmorona-se, não é? E também a facto dos bascos, do poderio militar basco ser imensamente inferior ao franquista, a desvantagem militar e o facto do exército franquista ser apoiado pelos italianos e alemães também simplesmente expôs, não é, outra vez esta narrativa da cruzada. Então é neste preciso momento que o general Franco pede ao cardeal Gomá, que é o primaz de Espanha nesta altura, o arcebispo de Toledo, esta pessoa que podem ver aqui, para escrever, para redigir uma carta coletiva, em nome de todos os bispos, que é assinada por todos os bispos espanhóis. Só há dois que vão recusar assinar esta carta, que é curioso, que são os dois das zonas autónomas do País Basco e da Catalunha, dando o seu apoio, dando o apoio explícito da Igreja à causa franquista. Então esta carta, e passo a citar dois ou três trechos, afirmava que a Igreja era uma vítima inocente, pacífica e indefesa, defendia a causa franquista contra um governo totalmente em mãos do comunismo, abençoava a guerra também como plebiscito armado, negando, claro, todas as causas que falei antes, durante a Segunda República. Apresentava a repressão franquista como exemplo de justiça e também subscrevia a teoria conspirativa que a Guerra de Espanha estava a ser orquestrada por um complô internacional judeu e maçónico. Então, o que é que aconteceu? Esta carta foi imediatamente traduzida em várias línguas e ajudou, deu um apoio imenso à causa franquista. O facto também que o País Basco acabou por se render passado uns meses também ajudou bastante. Mas isto é um exemplo, uma vez mais, que julgo que explica também este apoio da Igreja à causa franquista. Então temos aqui duas faces, em jeito de conclusão, temos aqui as duas faces, os dois lados da participação da Igreja na Guerra Civil de Espanha. Temos por um lado a Igreja Mártir e também a Igreja enquanto aliada de Franco. E mais recentemente, e com isto eu concluo, a polémica voltou a reacender, especialmente após o ano 2000, por causa da questão da beatificação dos mártires da Guerra Civil. E isto foi especialmente problemático em 2007, quando o Papa Bento XVI, o antigo cardeal Ratzinger, decidiu beatificar, no mesmo mês em que foi passada a Lei de Memória Histórica, reconhecendo as vítimas do franquismo, cerca de 500 mártires da Igreja. Agora, o problema que isto criou foi, uma vez mais, primeiro por causa do tipo de linguagem que faz lembrar o da Cruzada Nacional, da Guerra Civil. Como podem ver, eu dei aqui o exemplo, um dos placares dizia, por uma Espanha católica, morreram gritando Viva Cristo Rei. O Viva Cristo Rei também era o grito das milícias carlistas. Então, isto era um problema durante a Guerra Civil. E também, principalmente, porque apenas realça o facto
desta esta faceta da Igreja enquanto mártir, mas não como aliada do regime franquista e também da mesma forma que foi baluarte do regime monárquico que o sucedeu, também tornou-se a principal reserva ideológica do regime franquista, que foi a ideologia do nacional-catolicismo, que esteve vigente em Espanha entre 1940 e 75. E com isto, muito obrigado e perguntas que possam ter. Muito obrigado, professor, por essa tão esclarecedora comunicação. Eu não sei se alguém queira fazer perguntas, podem levantar a mãozinha ou abrir o microfone, força. Eu gostava de perguntar qual foi a intervenção do Vaticano nessa altura, na Guerra Civil Espanhola. Complicado. Temos aqui mais meia hora. Bom, em termos gerais, o Vaticano era bastante mais conciliador que a Igreja Espanhola, até hoje, bastante mais. Aliás, sempre consideraram a hierarquia espanhola muito mais reacionária. O Vaticano não irá declarar o seu apoio explícito até quase ao final da guerra, quando já está, quando cai a Catalunha, isso, faltam uns meses aí, declara que está do lado franquista, e depois, mais importante, quando é declarado vencedor, Franco é declarado vencedor, e há uma cerimónia assim quase medieval na Catedral de Madrid, o Papa, que eu não me recordo o nome, qual era o Papa, passa uma mensagem a dizer, declarando Franco, filho predileto da Igreja e defensor da fé. Ou seja, vai ser muito importante, especialmente depois da queda do regime nazi e fascista italiano, depois do final da Segunda Guerra Mundial, como sustentáculo ideológico do franquismo. Mas é uma boa pergunta isto. Há livros sobre isso, muitos. Obrigado. Se alguém não quiser formular alguma pergunta de viva voz, pode também escrever aqui no chat que nós acompanhamos. Entretanto, eu queria perguntar uma coisa também. Ao ouvir a sua exposição, fiquei com uma dúvida, que é a seguinte: até que ponto é que houve alguma influência, alguma espécie de influência recíproca nos processos entre Portugal e Espanha? Porque está-me a lembrar da implantação da República, embora tenha sido anterior à Guerra Civil de Espanha, portanto em 1910, mas houve ali pronto, assim, uns lives de anticlericalismo também, mais centrados na figura de Afonso Costa, não é? De qualquer maneira, o governo da República, em 1911, proclamou uma lei a dar liberdade a outras minorias religiosas que existiam em Portugal, uma coisa que não existia antes. Mas também houve algum revanchismo também contra a Igreja Católica. Também em reação, penso eu, à grande cumplicidade que existia, não apenas no tempo da monarquia, nos últimos tempos, mas especialmente antes da monarquia constitucional. Portanto, havia uma grande ligação entre a Igreja e o Estado português. Eu pergunto até que ponto é que, por exemplo, isto não influenciou de alguma forma o processo em Espanha, ou o processo em Espanha até que ponto é que influenciou também o processo português, que há aqui vários paralelismos, não é? Com a questão da queda da monarquia, com a questão depois da monarquia constitucional, com a questão da implantação da República, com a questão de alguma conflitualidade, não é? Que no caso de Espanha foi muito mais, foi até uma guerra civil, não é? Coisa que não aconteceu aqui. Será que há algumas vasos comunicantes, eventualmente, aqui entre as duas experiências, Portugal e Espanha? Há várias, há várias. Então, primeiro é que o anticlericalismo da Primeira República Portuguesa era mais feroz que o espanhol.
Porque em Espanha, claro, havia grupo, pronto, os anarquistas eram uma coisa à parte, não é? Era um ódio puritano à Igreja. Mas dentro do governo, por exemplo, no debate sobre a Constituição da República, havia grupos mais radicais, mas que esses foram moderados pelo então Primeiro-Ministro Manuel Azenha. Então era muito mais feroz em Portugal, e Portugal também é visto como um exemplo negativo. Então a gente temos de ter cuidado, porque mobilizando estas massas do norte de Espanha, podemos ter aqui um problema. Também o problema que há, que é diferente, é que o anticlericalismo em Espanha era muito mais forte que em Portugal. E era também algo que aglutinava todas estas forças republicanas. Então, o que é que tinham, por exemplo, um republicano da classe média, um advogado de Madrid ou um médico em comum com um jornaleiro de Sevilha? Nada, não é? Exceto o facto de ambos odiarem a Igreja Católica por razões diversas, pronto, que julgo que explicitei aqui. Há outros vasos comunicantes, por exemplo, o regime de Salazar é visto como um modelo pela SEDA, o Rio Robles, não é? Falam do Rio Robles como um Salazar, e depois, claro, também há apoio dado entre, entre os diferentes, entre os inimigos no outro país. Então, por exemplo, republicanos portugueses encontram santuário em Espanha, membros da extrema-direita encontram santuário no Portugal de Salazar. Aliás, o líder, que seria, por acaso não. Acho que as pessoas aqui sabem disto, mas a pessoa que era suposto liderar a rebelião e se tornar o chefe do governo espanhol não era o general Franco, foi por casualidade. Era o general Sanjurjo, que se encontrava exilado no Estoril. O que aconteceu foi que o avião dele despenhou-se na boca do inferno, em Cascais. Então, depois, o general Franco assumiu o poder em Espanha. Sim, mas há esses, sim. Paralelismos. Muito bem. Se não houver outras questões, vamos encerrar. Há aqui algumas apreciações positivas da sua apresentação. Eu agradeço muito também ter iniciado este pontapé de saída deste seminário. Muito obrigado e obrigado pela vossa presença também a todos. E até à próxima mês, que na data que eu falei, que eu já não tenho aqui presente, mas depois vamos anunciar, teremos a próxima sessão, e até ao fim do ano letivo iremos ter todos os meses aqui um orador que vai falar sobre temas diferentes, de alguma forma relacionados com o cristianismo. Muito obrigado, boa noite a todos, tudo bom para vocês, e obrigado mais uma vez ao professor Ruben. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado.